Depois que Jesus diz, um de vocês vai me trair, a maioria reage como? Eles reagem perguntando, Senhor, porventura sou eu? Aí o outro, porventura sou eu? Porventura sou eu? O que cada um, com essa pergunta, expondo? Eles se veem como candidatos potenciais a uma falha. O Pedro, além de não fazer a pergunta, porventura sou eu, ele ainda vira para o João e dá um sinal e diz, pergunta quem é. Na boa, para mim, Pedro está dizendo para João, bota a mão no fogo por mim e por você, nenhum dos 10. Né? Mas ele não se via como candidato. Olha o que o verso 37 e 38 diz. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E a ideia que o Francisco trabalhou naquela ocasião é que Pedro não enxergava quem ele era. Pedro achava que ele era o cara, né? Que ele estava com a bola toda. E Jesus estava dizendo, o galo vai ser uma espécie de alarme. E vai vir na hora certa para te mostrar, para te fazer consciente de que você não é tudo aquilo que você acha que é. Né? E a Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro caiu em si, chorou amargamente. Agora, graças a Deus, a história não se limita a isso. Porque Deus não vê. E além de ver, Ele não expõe apenas os nossos erros. Evangelho de João, no capítulo 21, nos versículos 18 e 19. Diante de um Pedro que o havia negado, Jesus também enxerga, né, o potencial. O Pedro tinha dito, Senhor, eu estou pronto para morrer. Jesus, pronto para morrer? Você vai me negar. Né? E o negócio nem demorou, foi naquela mesma noite. Né? Agora, no reencontro, o que é que nós vemos Jesus falando? Nós vemos um Jesus lidando com Pedro de uma forma muito especial. Né? Ele diz, Pedro, verso 18 e 19, em verdade lhe digo que quando você era mais moço, se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, e aqui para mim o velho não é só a idade cronológica, junto com ela a maturidade. Quando você for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Né? Alguns anos atrás, logo que eu tinha mudado para Guarapuava, ali nos primeiros meses que eu estava lá, lembro que um irmão da igreja, que era um agricultor, ele falou, pastor, o senhor cresceu na cidade grande, está conhecendo, né, a potência agrícola que é o Paraná agora, mas aqui no interior, o senhor está inserido numa nova cultura que seria muito legal o senhor tomar conhecimento de como as coisas são. Então ele falou, o primeiro sábado que o senhor estiver livre e quiser, eu gostaria de te levar num tour rural. Quero que o senhor conheça o campo. Ele falou, o trigo está numa altura bonita de ver. Quero te explicar como a gente trabalha, né? Como planta, como colhe, onde estoca, qual é o mercado, qual o impacto que uma boa colheita tem na economia da cidade, o que não. E nós fomos lá e estamos conversando. Em primeiro lugar, eu fiquei espantado, porque eu nunca tinha visto, né, campos de plantio assim tão grandes. Eu não tinha noção de que a coisa era daquele tamanho. Eu lembro que a gente está andando na caminhonete naquele campo e não termina nunca. Nós já estamos a meia hora. Ele pega algumas amostras, fala do trabalho dele, né? E a gente anda e anda e anda. E aquele tempo todo que a gente está andando, eu não estou impressionado só com o tamanho do campo, porque a gente anda e não chega a lugar nenhum o tempo todo, mas eu estou de olho pelo retrovisor no trigo atropelado pela caminhonete, porque onde a caminhonete passa fica um rastro, né, atrás dos pneus daquele trigo no chão. Eu lembro que depois de uma meia hora eu perguntei para ele, você faz isso todo dia? Ele falou, todo dia. Eu falei, pelo menos esse tempo? Ele falou, pastor, hoje com o senhor eu estou acelerando. Eu chego a andar na plantação 4 horas por dia. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Quando ele falou isso eu tomei um susto e deixei desabafar transparecer minha ignorância. Falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Quando eu falei isso, ele começou a rir, mas ele ria com gosto. Né? Ele parou o carro, falou, pastor, desce. Eu falei, não, você me pegou lá na cidade, não vai me largar aqui não. Ele falou, não, desce para eu te mostrar uma coisa. Né? Aí nós descemos, ele mostrou aquele trigo por onde os pneus da caminhonete tinham passado e disse, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, racho? Eu tenho certeza que não levanta. Eu falei, um carro comum deve pesar em torno de 1 tonelada, essa caminhonete umas 2. Né? Como é que esse trigo vai levantar? Ele falou, pastor, o trigo levanta. Eu falei, não, gente, aqui na minha cabeça tudo gritava, impossível, impossível. Ele falou para mim, olha para o seu lado esquerdo, mas tenta fazer o seguinte, tenta manter a cabeça na altura do trigo, porque eles crescem parelho.
e olha naquela direção, vê se o senhor enxerga uma diferença. E era que eu olhei na direção que ele apontou, né? Naquele trigo todo parelho, eu percebi que tinha 2 carreiros, que era mais ou menos um palmo desses bem esticado, abaixo do resto. Ele falou, presta bem atenção na largura do carreiro e na distância entre eles. Eu olhava aquilo, olhava atrás da caminhonete, olhava aquilo, falei, não, você não está querendo dizer que passou ali e levantou. Ele falou, ali faz umas 2 semanas. Agora olha para o seu lado direito, ali o senhor não precisa nem abaixar. Tinha outros 2 carreiros que estavam pelo menos 2 palmos ainda levantando. Ele falou, ali faz mais ou menos uma semana. Gente, minha cabeça parece que explodiu. Eu disse, impossível uma caminhonete passar em cima desse trigo e ele levantar. Ele falou, pastor, o senhor quer ver como é impossível? Aí ele simplesmente ajoelha e ele diz, para ser impossível, eu só preciso de 2 dedos. E com 2 dedos ele pega num daqueles talos de trigo, ainda verde, depois de maduro, óbvio que ele não levantaria. E ele com aqueles 2 dedos, ele vai lá e esmaga o caule que tinha sido quebrado pela caminhonete. Ele falou, a única forma de tornar impossível é isso aqui. Aí ele esmagou na minha frente, falou, se esmagar, não levanta mais. Mas se o caule, se a cana estiver só quebrada, ela recupera. E de repente, pela primeira vez, eu entendi a profecia de Isaías. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, não importa o que foi que te atropelou, ele não vai roubar de você a chance e a esperança de se reerguer e de se levantar. É o que Jesus estava fazendo com Pedro, né? O Pedro que disse, Senhor, eu estou pronto para morrer. Disse, está nada e eu faço questão que você descubra. Agora, depois que Pedro descobriu e está batidíssimo, agora Jesus diz, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você era moço, né, a sua maturidade determinava o seu comportamento. Quando você for velho, Pedro, você vai ter crescido. E deixa eu te dar uma boa notícia. Pode parecer para você que não é boa notícia. Mas Jesus fala sobre com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Ele diz, estenderás as mãos. O que significava isso naquela época? Morte por crucificação. Quando era criança, achava que só Jesus e os 2 ladrões que foram crucificados e mais ninguém na história. Demorou para eu descobrir que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas de execução mais comum daqueles dias. Agora, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, Pedro, enquanto você está achando que era o cara, eu tinha que mostrar que você não era, porque você precisa crescer. Mas Pedro, eu quero que você saiba que você vai chegar lá. Vai chegar o dia que o seu amor vai estar tão crescido, tão intenso, tão maduro, que você vai estar pronto para morrer por mim. E a tradição, se chama de tradição, aquela transmissão de informações via oral, nas primeiras gerações, que a partir do 2º século começaram, da era cristã, a ser escritas. Então, a tradição das primeiras gerações, né, sustenta a ideia de que Pedro não apenas foi crucificado, mas quando chegou o momento de ser crucificado, ele ainda teria dito, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Né? O que é que nós temos aqui? Né? Um quadro, um retrato de um Deus que não vê só erro. Ele está olhando para um Pedro e está dizendo, nem você viu ainda, eu preciso te mostrar que tem algo a ser tratado. Mas também ele está enxergando virtudes. Por quê? Deus não está apenas olhando o seu tropeço do passado e nem só a sua limitação do presente. Ele consegue ver o crescimento do seu futuro. Então ele se antecipa e ele começa a dizer, mas Pedro, eu não quero que você olhe só para trás. É interessante que a gente percebe isso no assunto de João, quando Jesus manda os discípulos, dá o presta atenção nele, bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Mas Jesus vira para a multidão. E a primeira coisa que Cristo faz é, o que é que vocês saíram para ver? Aí a pergunta de Jesus, um caniço agitado pelo vento? Isso é algo que dá ideia de inconstância. Agora, vamos falar sério. O que é que João está sendo lá na prisão? Quando ele pergunta, é o Senhor mesmo, aquele que eu tive a visão de Deus, que eu testemunhei que era o Cristo, o Filho de Deus, ou temos que esperar outro? Ele não estava sendo inconstante? Sim. Mas Jesus vira e diz, o que é que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Alguém constante? Ele diz, não. Por quê? Porque você não avalia um time por uma única partida, em vez de pelo campeonato todo. Jesus vira para o povo e diz... Dentro dele, imagina ele pensando, tive que dar um presta atenção na inconstância do momento. Mas para o povo, ele diz, eu me recuso a colocar um rótulo de inconstante em João. Porque uma coisa é o que o João fez, ou estava inclinado a fazer no momento. E a outra é quem ele é diante de mim. Dá para entender a diferença?
Jesus pergunta, o que é que vocês saíram para ver? Um profeta? E diz, não, ele é mais do que um profeta, né? É o maior no reino. E aí isso nos leva ao questionamento, mas João Batista era fraco ou forte? Porque ele demonstrou fraqueza e Jesus não fingiu que aquilo não estava acontecendo, resolveu apertar os parafusos. Mas agora Jesus vira e está falando de força. Jesus está sendo honesto? Sempre. Mas João Batista é forte ou fraco? Não é um ou outro. Os dois. Ele tem um histórico de uma vida pautada por virtudes, sem deixar de ser uma pessoa humanamente, né, na perspectiva humana, frágil. Então, o Senhor Jesus não está olhando na perspectiva que muitas vezes a gente quer um ou outro. Não dá para reconhecer só um ou só outro. É só fraco ou só forte. Jesus está dizendo, é um cara forte. E teve um momento, não uma permanência, de fraqueza. Ou seja, ele não apenas consegue enxergar exatamente as duas coisas, mas é para onde nós vamos conversar e dar ênfase final agora. Ele coloca a ênfase muito maior naquilo que João Batista tem de bom. E é interessante, eu falei da importância de reconhecer, porque sem reconhecer erro eles não são tratados. Mas o que a gente tem que perceber é que a forma como Jesus está trabalhando nos mostra que é importante que a gente enxergue os erros, mas que a gente não se defina por eles. Quem nunca enxerga está errado. Quem só enxerga está errado. São dois extremos em relação à questão dos erros. É como quando o Senhor Jesus, por exemplo, quando Paulo fala lá em Romanos 8,18 e diz, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ele não está negando que tem sofrimento. Aí está dizendo, você vai pôr numa balança, não tem comparação com a glória. Ele fala a mesma coisa em 2 Coríntios 4,17. Ele diz, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Por isso que ele diz, atentando nós, não nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então quando ele fala, a palavra ali traduzida atentar, na NVI ela foi traduzida com muita precisão, ela diz, fixar os olhos. Jesus não está falando que algumas coisas a gente finge que não vê, mas onde a gente põe o foco. Se você não souber onde põe o foco, né? E o versículo antes de Paulo falar dessas coisas começa com ele dizendo, por isso não desanimamos. O irmão falou, pastor, é possível chegar nesse nível indesanimável? Eu falei, se Paulo está falando isso, é possível. Mas a gente precisa entender primeiro o que causa o desânimo. É olhar só para o lugar errado. Então quem nunca enxerga erro não pode crescer nem ser tratado, mas quem só enxerga paralisa. E nós precisamos permitir que Deus nos leve a esse lugar de olhar da forma correta. E eu citei o ditado popular aí, porque num país onde nós temos a cultura tão forte, aí, o chamado país do futebol, você não avalia um time por uma partida só. Às vezes acontece do time ter uma partida brilhante, extraordinária, mas o resto do campeonato ele está uma porcaria. E vice-versa. Né? Como acontece do time ter um jogo péssimo, mas o resto do campeonato ele está bem. Né? Então não seria justo. Então, por essa perspectiva, eu quero que você perceba que, na verdade, isso é parte de um todo da Bíblia. Você lembra lá em Gênesis 18, quando a Bíblia fala que há uma manifestação do anjo do Senhor, isso é uma teofania, uma referência ao próprio Deus, né? Seguido de outros dois anjos em Gênesis 18 que visitam Abraão. Depois os dois vão descer ao encontro de Ló em Sodoma e Gomorra e aquela manifestação, a teofania do próprio Deus permanece com Abraão. Naquela visita, o Senhor diz, por esse tempo, daqui a 1 ano, virei a ti e Sara, tua mulher, terá um filho. A Bíblia diz que Sara, do outro lado de dentro da tenda, riu. E ele pergunta, por que você riu? Ela diz, não ri. Ele diz, não minta, você riu. Agora, gente, você acredita que a Sara riu só de feliz, cheia de fé, ou que teve algo mais? A Bíblia diz que ela questiona. Eu, com essa idade, vou ter ainda algum momento de prazer? Tipo, ela sabia como os filhos eram fabricados. Ela diz, não vai rolar. Agora, quem está vendo em Sara uma grande mulher de fé aqui? Alguém consegue enxergar isso? Por Gênesis 18? Não. Agora, olha que Hebreus 11,
Versículo 11 de Hebreus diz: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Onde eu li isso, minha vontade era dizer, mentira. A Bíblia não mente, ela não se contradiz. Mas a Sara riu um momento, uma partida. Essa mulher depois decide se agarrar ao que Deus fez. E o que é comentado dela depois não é o erro, não é a fraqueza, não é o momento de incredulidade, mas alguém que decidiu virar o jogo e confiar em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa questão de onde Deus coloca a ênfase, e foi o que Jesus fez com João Batista. Vocês saíram para ver um caniço agitado no vento? Não. Naquele momento era. Mas era só aquela partida. Jesus está dizendo, isso não define o todo da vida dele. Não define o todo da caminhada dele. Então Cristo não ignorou o aspecto negativo, foi apertar os botões, mas enfatizou. E a ênfase muito maior ficou em cima do aspecto positivo. Eu não sei você, mas desde a minha adolescência eu tinha muita dificuldade com a honestidade da Bíblia em tratar do pecado de Davi. E gente, na boa, a minha maior dificuldade com Davi não era nem o adultério com Batseba, que já era cruzar uma linha moral complicada. Mas até essa parte, eu ainda imaturo na vida, ficava pensando, gente. Agora o que era revoltante para mim, era ele matar Urias para encobrir o rastro daquilo que fez. E eu dizia para Deus, não é justo que Davi e Urias dividam o mesmo céu. Eu queria deixar Davi de fora. Eu dizia para Deus, o Senhor tira o Saul, porque o homem está te desobedecendo em questões de sacrifício. E diz, vai botar um homem segundo o teu coração e fez pior do que o Saul. Porque essa era a perspectiva, né, principalmente emocional, que eu tinha daquele momento. Agora, sabe o que é interessante? Depois do episódio narrado na Bíblia do pecado de Davi, você nunca mais vai ver a Bíblia tocar no assunto de novo. A não ser para falar bem de Davi. Então preste atenção, o único texto depois do ocorrido, 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, diz assim, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Em vez da Bíblia exaltar, e aqui a Bíblia não está dizendo o caso de Batseba, Deus está dizendo, o pior mesmo foi a parada de Urias. Em vez de Deus exaltar o pecado e tratar todo o resto da vida de Davi a partir daquela mancha, a Bíblia diz, ele nunca se desviou em nada, a não ser o que a Bíblia está dizendo, isso foi exceção, não era regra. O que é que Deus está bradando pelas Escrituras? Eu me recuso a definir Davi por um momento de fraqueza. E quando chega o Novo Testamento, então, ele é chamado de profeta tanto por Jesus, em Mateus 22, 43, como pelos apóstolos, em Atos 2, 29 e 30. Ele foi denominado como servo de Deus em Atos 4, 25. Né? Alguém de cuja linhagem viria o próprio Cristo. Alguém de quem Deus diz, o único tabernáculo que eu quero de volta, né, é o de Davi. E você não vê nunca mais Deus tratar Davi pela perspectiva do erro que ele cometeu. Na verdade, nós precisamos aprender com Deus. Uns anos atrás, eu lembro que eu precisei chamar a atenção da minha esposa, eu preparei ela antes. Falei, meu amor, nós estamos indo para a reunião do presbitério. E lá, você não é a minha esposa. Você é parte da equipe que eu lidero. E você, na boa intenção, querendo resolver um problema do departamento, do ministério que você cuida, você tomou uma decisão, sem conversar com o resto da equipe, que prejudicou vários outros ministérios. Eu não posso chegar lá, né, varrer isso para debaixo do tapete e fingir que não aconteceu. Eu vou ter que resolver e eu vou ter que chamar a sua atenção na frente de todo mundo. Então, não confunda as coisas. Não é o seu marido que te ama contra você, mas nós vamos ter que botar ordem na casa. Eu lembro que ela sorriu para mim, ela falou, olha, se fosse sempre desse jeito, ficaria bem mais fácil para mim. Ela falou, aliás, deixa eu aproveitar o seu bom humor e pedir. Você riu porque essa é a parte do bom humor, né? E não a do mal. Ela falou, sempre que você tiver que chamar minha atenção, você podia fazer isso, me elogiar antes. Gente, a hora que ela falou isso, pensa num cara que ficou aborrecido, fui eu. Eu falei, 97,84% do tempo, tem mania de inventar estatística, porque quando você dá um negócio quebrado, parece que você controla mesmo. Falei, 97,84% do tempo eu só te elogio e não boto uma crítica para balancear.
Aí na hora que tem que criticar, você quer que eu bote elogio? Ela falou, por favor. Eu falei, não me peça para praticar essa psicologia barata. Ela só sorriu, não falou mais nada, e mal sabia eu que ela ia para o disque denúncia. Esse denúncia é quando vai lá, dobra o joelhinho. Ela falou, Deus, eu não fiz um curso de direito para discutir com meu marido. Eu não sei como convencê-lo. Mas lá no fundo, dentro de mim, no meu espírito, eu sei que eu não estou totalmente errada. Está na sua mão. Eu talvez não tenha argumento, o senhor tem, é contigo. Ela falou, se o senhor não mexer nisso, nem eu. E ficou por isso a oração, fui saber depois de um tempo. Alguns dias depois eu estava orando, estava no meu momento de oração, quebrantado, naquele você está facinho. Meu Deus, pode pedir qualquer coisa. E naquela hora o Espírito Santo falou, você me acusou de praticar psicologia barata. Eu levei um susto, falei, nunca. A única vez na minha vida que eu usei essa frase foi quando minha mulher pediu que, na hora que eu tiver que chamar atenção, que eu dê uma equilibrada e elogie ela primeiro. E foi na hora que eu falei, o Espírito Santo disse, pois é, se você classificou o que ela te pediu como psicologia barata, você me acusou. Eu falei, como assim? Ela e o senhor são duas coisas distintas. Ele me disse, vai ler Apocalipse 2 e 3. Cartas às igrejas da Ásia. Ele nunca, em nenhuma delas, vai botar o dedo na ferida e confrontar ninguém por um erro, sem elogiar primeiro. Atos 2:2. Carta à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Não bastasse falar do nível de trabalho e de suportaste as provas pelo meu nome e não desfaleceste. Ele fala até do controle de qualidade da igreja. Puseste a prova, os se dizem apóstolos, não são, os achaste mentirosos. Depois de encher a bola, ele diz, mas como ninguém é perfeito, tem um negocinho aqui que nós vamos ter que mexer e trabalhar. Tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Terminou aí? Não, mas elogio. Mas tens também a teu favor, que odeias a obra dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Meu pastor Ibiúber, chama isso de efeito sanduíche. Ele diz que a correção é como um hambúrguer, que deve ser sempre servido no meio de duas metades de pão. A correção é o hambúrguer, a apreciação é o pão, antes e depois. Um dia desse perguntei para ele, mas pelo menos posso dar um triplo hambúrguer no meio? Ele diz, desde que tenha pão antes e depois, não vai ter problema, né? E na verdade, por que Deus está agindo dessa forma? A questão, gente, não é psicologia barata. Eu acredito que o ser humano de uma forma geral, mas eu acentuaria o problema para nós da cultura latina, que nós somos muito emotivos. Normalmente nós temos dificuldade na hora da repreensão, porque nós entendemos a repreensão não como a pontuação de algo que nós fizemos, e sim como a avaliação de quem somos. É por isso que para muita gente é difícil ser confrontado, né? Porque ela entende a reprovação como a pessoa e não como o ato. Então, o que é esse trato de elogiar primeiro? Ajuda a separar. Sua pessoa é apreciada, sua pessoa é valorizada, sua pessoa é reconhecida. Tem uma atitude para arrumar e ainda tem mais coisas para ser apreciadas, né? Então, isso ajuda, em primeiro lugar, a separar as coisas. Em segundo, mostra o quê? Que a ênfase nunca vai ser colocada com o mesmo peso em algo ruim, como é colocado naquilo que é bom. Quem está entendendo, diga amém. Duas personagens com seus papéis que não podem ser ignorados quando você pensa no cenário que Deus constrói de um tribunal. Ele como justo juiz. Mas a Bíblia diz que tem um promotor ou um acusador. Apocalipse 12:10 diz, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, uma referência a Satanás. Mas a Bíblia também fala que ali nós temos um advogado. 1 de João, capítulo 2, de 1 a 3, diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se contudo, todavia, entretanto, no entanto, apesar disso, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Então não se trata de um liberou geral. Começa dizendo não peque, começa depois dizendo quem ama guarda o mandamento. E diz, mas se pecar, tem advogado, né? E muitas vezes a gente dentro da esfera do reino de Deus, e alguns às vezes usando até a desculpa de estar por trás de um ministério profético, eles
se nivelam mais ao papel de um acusador do que o de um advogado. Gálatas 6, para mim é muito claro a respeito disso. Quando o apóstolo Paulo ele faz a seguinte afirmação, e aqui eu termino, Gálatas 6:1, e diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. A capacidade de olhar para quem caiu e dizer: eu não rotulo você só por um tropeço. Eu vejo o potencial, eu vejo que você pode crescer. É sinônimo de espiritualidade e de maturidade. E a Bíblia diz: e que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Em outras palavras, poderia ser você. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Aliás, Jesus contou a parábola de um credor incompassível, que depois tem uma dívida enorme perdoado, não quer perdoar do outro. Porque às vezes a gente acaba usando de 2 pesos, 2 medidas. Eu vejo gente que, quando é alguém que pecou, ele levanta com um tom condenatório. Quando ele tropeçou, aí vem o discurso da misericórdia. Nós não podemos ficar oscilando dependendo da perspectiva. A gente deveria ter uma visão correta. Por que eu estou falando isso? Em primeiro lugar, eu acredito que cada um de nós precisa entender como Deus nos vê. Esse Deus vai expor erros, vai querer tratar com eles, porque Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso crescimento, Ele quer o nosso aperfeiçoamento. Mas Ele nunca vai enfatizar apenas isso. Um dia uma pessoa me perguntou, falou: pastor, o senhor não tem medo de errar no ministério? Eu falei: medo? Eu tenho certeza que eu vou errar. Agora, se Deus, que sabe que eu vou errar, me chamou, eu acredito que Ele deve ter uma certeza ainda maior do que eu, de que eu também vou errar. Mas o dia que eu estiver diante dEle, eu vou olhar diante dos olhos oniscientes dele, que tudo conhece e perscruta, e vou dizer: o senhor sabe, eu procurei fazer o meu melhor, apesar da minha limitação. Nós muitas vezes temos medo demais de uma avaliação a partir de um erro. Falei para aquele irmão: eu não creio que naquele dia ele vai destacar o erro e colocar acima das demais. Estou nem falando de pecado, gente. Nós podemos fazer escolhas erradas, mau juízo. Achei que essa era a melhor decisão, não era. Achei que iria por ali, não deveria ter ido. Agora, uma convicção que nós precisamos ter, primeiro, é como Deus nos olha. Segundo, é que a mesma maneira como Deus nos olha e nos avalia, é a maneira como Ele olha e avalia os outros. E Amós 3:3 diz que não pode andar 2 juntos se não estiver de acordo. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Se essa é a maneira de Deus olhar e avaliar, a pergunta é: nós temos direito de agir de forma diferente, olhando e avaliando os outros? Eu sei que quando a gente mexe nesse assunto é delicado, porque tem gente que acredita que você ter olhos de fé, um espírito de amor, é nunca corrigir. Não é isso. A Bíblia diz: corrija com espírito de brandura. Tem uma forma correta de se praticar a correção. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que ninguém deveria ser definido por uma partida, em vez de pelo campeonato todo. Então, a lição principal é que falhas não podem ser ignoradas. Mas nós não podemos deixar que elas nos definam e nem definem os outros a partir de situações como essa. Ultimamente Deus tem falado bastante sobre isso comigo. Eu já preguei algumas vezes sobre isso, desde o final do ano passado até agora. Mas alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de tomar conhecimento de uma falha de uma pessoa muito querida. E quando você está mais próximo, e às vezes deixa que o emocional entre, a reação é daquela inflamada. E a hora que eu me flagrei reagindo daquela maneira, foi porque eu ouvi algo dentro do meu espírito dizendo: não avalie o time por uma partida. Eu sabia que Deus estava usando o meu argumento, a minha ilustração, para me lembrar da mesma verdade. Esse foi o momento de parar, de respirar, dizer: se fosse comigo, era assim que Deus estava me tratando, me avaliando. Então não tem direito de fazer de forma diferente com outros. Isso não significa ignorar o erro nem não tratar, porque Jesus apontou e tratou. Mas significa que ninguém será definido por um tropeço diante de muitas virtudes. Vamos ficar em pé. Clique e veja mais vídeos como esse.